pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Direito Bancário em Debate. Live semanal onde discutimos ao vivo dúvidas e assuntos quentes da advocacia bancária. E como nós fazemos todas as quintas-feiras às 8h30 de Brasília, nós apresentamos inicialmente para vocês um assunto relevante, um assunto quente do momento, e depois nós abrimos para perguntas, dúvidas abstratas que você tenha sobre direito bancário, sobre a advocacia bancária. E para você que está chegando aqui, um bom dia, doutora Lilian, doutora Larissa, doutor Sandro. Muito obrigado, doutor Sandro, falar do nosso curso, fico muito feliz, agradeço muito, tá? E para você que ainda não fez a sua matrícula no nosso curso, lembrando, alguns boletos não foram pagos, então restaram algumas poucas vagas. Fala com o time das Recursos ali pelo suporte, para que você tenha essa oportunidade de entrar ainda em 2023 no time da ABD. E dia 22 de novembro, nós teremos um encontro gratuito com vocês, que é a grande virada da advocacia na defesa em busca e apreensão, onde eu vou te mostrar as oportunidades que a defesa em busca e apreensão, em especial pós-marco legal das garantias, pode gerar honorários. Então, as oportunidades, as fontes, o que você pode fazer para faturar com a defesa em busca e apreensão. Doutor Flávio está aqui de Campo Grande, grande abraço, doutor Flávio. Muito bacana ter todos vocês aqui. E meu compromisso é entregar o melhor conteúdo para vocês, mas eu quero o seu compromisso, porque senão não faz sentido eu estar aqui com vocês. Então, eu preciso que você também compartilhe esse conteúdo com sua amiga advogada, seu amigo advogado que quer saber sobre o assunto. E ó, clica aqui no aviãozinho então, já dispara. Se você estiver gostando da nossa live também, clica no coraçãozinho aí para ver se a nossa live engaja e o Instagram entenda que este conteúdo é relevante e ele compartilha este conteúdo com mais e mais gente, certo? E para a gente não perder muito tempo, hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre o processo sancionatório que a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, abriu contra o Banco Pan. Eu vou ler até a notícia para vocês aqui. Secretaria Nacional do Consumidor instaurou o processo administrativo sancionador contra o Banco Pan por suposta violação às normas previstas no CDC. Segundo consta no despacho aqui, a cobrança de tarifa por retirada de recursos em espécie do país de clientes que fizeram uso do produto Telesaque à vista. Então, em síntese, está se investigando se este banco está cobrando tarifa pelo saque de dinheiro de contas. E aí, independentemente de ser conta corrente ou conta poupança, nós temos regras positivadas. E você que está aqui no time da advocacia bancária diferenciada sabe disso. Quando a gente fala de cobrança de tarifas bancárias, nós temos, com relação às pessoas naturais, a resolução 3919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional. Ela é que vai reger a cobrança tarifária. E quando eu falo de cobrança tarifária dessas pessoas naturais, esse entendimento já chegou também no STJ. Anotem isso. Cobrança tarifária tem que observar necessariamente estas seguintes premissas. E eu não vou repetir, presta atenção. Primeira premissa: só pode cobrar tarifa bancária de pessoa natural que esteja taxativamente prevista na resolução 3919. Qualquer outra tarifa fora desta resolução não pode ser cobrada. Esta é a primeira premissa. Segunda premissa: tem que constar do contrato esta cobrança ou o consumidor solicitar ele próprio o serviço que é tarifado. Um exemplo, quando, por exemplo, eu ligo para o meu gerente e falo, olha, eu quero o serviço de aviso de segurança no meu celular para evitar furtos, para evitar clonagem, para evitar crimes com o uso do meu cartão. Então vai chegar o aviso ali, cada operação que passar naquele cartão. Então eu solicitei. Fora isso, tem que estar previsto no contrato. E mais do que isso, as tarifas que estão ali descritas,
ela tem um fato gerador específico. Então não adianta o banco colocar o nome que está previsto na resolução, mas o que enseja, o que motiva a cobrança, e possivelmente é isso que está acontecendo com esse banco agora, o que motiva a cobrança seja um outro serviço maquiado, disfarçado. Então prestem muita atenção, porque anexo à resolução, né, existe um documento, uma tabela, no formato de tabela, que além de falar as tarifas passíveis de cobrança, ele descreve qual que é o fato que pode gerar essa cobrança. É como se fosse lá no direito tributário, o fato gerador da incidência tributária. É a mesma coisa aqui nessa tarifa bancária. Então, aqui, o que está acontecendo? Possivelmente o banco está cobrando pelo saque, só que o saque, dentro do limite, 4 saques por mês de conta corrente e 2 saques por mês de poupança, são serviços gratuitos. Não podem ser cobrados. Anotem isso. Até 4 saques por mês de conta corrente e 2 de conta poupança não podem ser tarifados. E aí o que deve ter acontecido? Neste contexto, o banco criou a figura do telesaque à vista, que a pessoa liga para sacar esse dinheiro. Esse telesaque à vista nada mais é do que um disfarce para se cobrar uma tarifa bancária, que não está prevista, ou que excede ao limite de conta corrente ou conta poupança, que está tipificado na resolução 3919. E aí eu quero dar uma dica fundamental para você, mas eu só vou dar essa dica para você investigar melhor isso, se nossa live bater pelo menos 60 pessoas. Tem que dobrar o que a gente está aqui hoje. Se não dobrar, eu não vou dar essa dica não, tá? Então, compartilha aqui para a gente avançar. Se a gente chegar lá, eu vou entregar esse conteúdo diferente para você. Se não, a gente continua a live aqui com perguntas e respostas. E para a gente dar prosseguimento à nossa live, esse era o assunto que eu queria tratar com vocês hoje, eu quero agora tirar dúvidas de vocês. Lembrando das regrinhas, você pode fazer ou a participação ao vivo comigo aqui, clicando e entrando ao vivo, ou mandando a sua pergunta aqui neste interrogaçãozinho aqui embaixo. Mas você não pode fazer consultoria do seu caso aí do seu escritório. Então não pergunte, olha, eu estou com um caso aqui no escritório, como é que eu soluciono um problema aqui do meu escritório? Não. Porque, como, fale já diretamente a sua dúvida jurídica. Por que não pode cobrar? Por que os juros são abusivos? É assim que você deve me perguntar, tá bom? Para a gente fazer um combinado legal aqui. Vou ver se tem alguém para participar ao vivo para a gente começar. Tem sim. Dr. Júlio Dias está aqui já. Foi? Não? Vamos lá. Próximo aqui, vamos ver se dá certo. Só confirma para mim nos comentários aqui, doutor Júlio, se o senhor vai participar, que eu estou clicando aqui, não está indo. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, professor Mero. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho, tá? Hoje já sou Obrigado. aluno da advocacia bancária aí do seu curso, tá? Parabéns, realmente. Tem me ajudado bastante aqui em Manaus, tá? Só Obrigado. que essa semana veio um monstrinho agora aqui em Manaus, tá? Que é realmente sobre taxas e tarifas, o INDR que saiu aí e suspendeu todas as ações, tá? O que que o senhor entende, o que que o senhor me indicaria nesses casos, que tem alguns casos para peticionar ainda e eu não peticionei, justamente porque tudo que eu fiz até sexta-feira suspendeu aqui no Amazonas, tá? Não sei se você ficou sabendo desse caso, Desse mas IRDR, tá essa o IRDR trata de quê? Exatamente, eu não vi essa decisão. dano moral em tarifa bancária. Ah, em cobrança indevida de pacote de serviços, em tarifas bancárias. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então, ó, Qual seria a dica melhor aqui? Continuar peticionando e esperar julgar o IDR ou realmente dar uma segurada? então, quando a gente fala de IRDR, né, gente, para quem não entende o assunto, é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Qual que é o objetivo disso? É pacificar o entendimento naquele tribunal, no caso aí, o Tribunal de Justiça do Amazonas, para pacificar se cabe ou não dano moral, né, com relação à cobrança indevida de tarifas. E este assunto de reparação em razão de cobranças indevidas de tarifa, ele tem entendimento diversificado no Brasil afora, tá? Tem estados que falam que a simples cobrança indevida de tarifa ele gera só a repetição do INDEP em dobro, mas não cabe dano moral. Mas tem estados, o Amazonas, salvo engano, ele dava dano moral,
vários juízes davam, o tribunal dava também, mas começou a ter um movimento de virada. Os bancos começaram a recorrer, né? E começou a ter uma virada. O que significa esse RDR quando ele suspende? Todas as ações que tratam deste assunto, elas vão paralisar, né? Mas você não deve parar de trabalhar. Por quê? A cobrança já é indevida. Então, no mínimo, haverá a repetição do indébito. Agora, vai ficar pendente a discussão aí do dano moral. Lembrando, nós temos dois objetos no processo. Nós temos cobrança de tarifas indevidas e dano moral. Tá? Eu não vi qual foi o conteúdo da decisão. Se é suspensão após o julgamento, normalmente suspende assim. Julga no primeiro grau, tá? Suspende ali, e aí depois julga a questão recursal. Tá? Então vai até a sentença. Agora tem que ver qual foi o conteúdo da suspensão dada em Manaus. Eu não vi, se você quiser mandar o número do IRDR depois, no direct, eu dou uma olhada nesse IRDR. Tá? Eu até comento depois em vídeo para vocês. Ou quem está aqui e quiser comentar também aqui conosco, fiquem à vontade. Então, o IRDR tem que ver qual o momento do processo que ele mandou a suspensão. Se ele suspendeu a partir da sentença, eu entendo que a estratégia é continuar judicializando. Tá? Agora, esperar isso, primeiro, você vai perder um tempo danado, porque o IRDR nem sempre julga da noite para o dia. E você é do Amazonas, você vai lembrar do IRDR, que tratou aí, por exemplo, do RMC. Né? Nós tivemos uma discussão sobre isso, do RMC aí no Amazonas também. Pacificou na turma recursal primeiro, né? Então, demora a amadurecer esse julgamento. E aí você não pode ficar parado, porque a prescrição pode vir, lógico, né? A gente sabe que o prazo é elástico, mas pode vir prescrição de casos mais antigos que estavam ali pendente de judicialização. Então, eu judicializaria sem problema algum, porque não vai prejudicar o andamento da ação, e depois a gente define ali. Agora, o que o advogado tem que fazer é sempre esclarecer o cliente que existe este fato no processo. Tá? É importante esclarecer, olha, existe um IRDR que está tratando da parte do dano moral, e esse parte do dano moral, ele vai impedir, por exemplo, a definição final deste assunto. Este é um ponto fundamental. Tá? Então não vai fechar a discussão. Agora tem um detalhe interessante aqui. Aí para a gente falar de julgado, a gente precisa ver o julgado na íntegra. Tá? Tá bom. Se suspendeu só a discussão do dano moral, a gente tem que entender que o processo civil ele trata a sentença em capítulos. Em capítulos. Se ele trata em capítulos, a parte que considerou a cobrança indevida faz coisa julgada e é passível de cumprimento autônomo. Entendeu? Olha a diferença. E aí você deixa só o dano moral aqui em stand-by. O cumprimento de sentença, caso o banco, por exemplo, não recorra da parte tarifária, você pode fazer o cumprimento. É como se eu tivesse, por exemplo, dano material e dano moral. Aí uma parte só foi recorrida, a outra não. A parte que não foi recorrida pelo banco, ela é passível de cumprimento definitivo, não é provisório, não é definitivo, porque não houve recurso. Entendeu? Então, tem que estar atento para isso. Por isso que vale a pena judicializar. Mas olha o conteúdo do IRDR aí, da decisão que determinou a suspensão. Ela é muito importante para definir essa estratégia. Tá bom? Professor, deixa eu tirar só mais uma coisa que está parecendo muito para mim. Eu sou advogado novo. Novo assim, eu estou um ano e meio advogando, né? Vamos fazer o seguinte, só para não ficar parecendo consultoria, né? Dúvida abstrata, formula de forma bem abstrata. Não, é abstrata, tá? Tem surgido muitos casos aqui também de servidores públicos me procurando, que eu já ganhei tarifa, na verdade, aí veio agora com a ação do PIS-PASEP. Do PASEP, na verdade. Servidores bem antigos, que eram do estado aqui do Amazonas, enfim. Como é que você entende essa ação hoje? É uma ação que você acha que é vantajosa, que não é? O que você acha? E esta informação eu vou ficar te devendo, porque eu não atuo nessa seara de PASEP. Né? Porque, na verdade, isso não é nem tributário, não é nem bancário, né? Ela tem a ver com relação tributária, porque isso vem de contribuições tributárias. Entendi. Não é um assunto puramente bancário. Então, eu vou ficar te devendo, não sou especialista para tratar do assunto, e aí eu não gosto de falar aquilo que eu não sei, tá? Não gosto de ser injusto e ficar inventando. Eu sou muito honesto com relação a isso. Obrigado, tá, professor? Obrigado. Tem muita dúvida, mas eu vou perguntar na nossa aula que a gente vai ter no nosso espaço lá reservado da advocacia bancária. Vai lá. Obrigado, Um grande abraço. Tudo de bom. Dia. Próximo aqui que está conosco. Eu vou responder uma da caixinha e depois... tô vendo aqui Gabriel.
Gabriel, tô mandando o convite aí para você entrar conosco, hein? Ó, tô vendo o Dr. Wendel, vocês que estão mandando os comentários, manda aqui na caixinha ou entra ao vivo conosco, tá? Bom dia, doutor! Bom dia, professor, tudo bem? Joia, que bom. Que bom te ver Olha, aqui. primeiramente agradecer, o curso tem sido excelente. Eu participei, conheci o senhor na Fraud Pix e não tive oportunidade de fazer o curso, mas consegui alguns clientes e agora, graças a Deus, eu consegui participar, estava ansioso para participar, participei da imersão Blocklist e adquiri o curso e dizer que, assim, 2, 3 dias já fechei um contrato de 3.000 e agora eu vou para um contrato de 5.000, se Deus quiser, aí no superendividamento. Então, consegui Muito já bom, mesmo. Fico muito uma feliz. meta Show de bola. legal. Obrigado. Professor, um caso abstrato, uma servidora pública federal aposentada, uma proposta acionou ela pelo telefone, assediando, falando para ela que seria bom tirar a portabilidade de um banco X para um banco Y, tá? Que ela teria vantagens, e aí seria aquele refinanciamento. Com a portabilidade, ela receberia em torno de R$ 6.000 e ela se interessou bastante. Recebeu a proposta em casa, não conhecia essa proposta, né? Eu perguntei, mas disse que era de uma empresa, e ali a proposta se mostrou muito solícita, ela assinou uma série de vias, né? Ela falou que viu alguns que eram refinanciamento que ela já tinham combinado pelo telefone. E aí, vida que segue, ela mudou para o Banco Y, tá? E recentemente ela foi querer, aí tinha aqueles prestamistas, tudo mais. Mas recentemente ela foi ao banco conversar com a gerente. Eu quero liquidar meus empréstimos, né? E a gerente falou, olha, poxa, você está me traindo aqui, aquela brincadeira de gerente, mas tô vendo que você tem uma conta aqui em Brasília. Ela falou, não, nunca abri conta em Brasília. Ué, não, tem uma conta aqui em Brasília. E abriram uma conta em Brasília em nome dela, tá? Ela nunca foi a Brasília, nunca ligou, nunca autorizou expressamente que ela saiba, né? E aí a gente foi pegar os contratos para ajudá-la. E os contratos, ela não embora ela tenha recebido o refinanciamento, ela não reconheceu a assinatura desses contratos, mesmo tendo recebido o valor que caiu da portabilidade. E aí descobriu que ela teria recebido R$ 47.000 dessa conta que abriu em Brasília, uma conta poupança. O dinheiro entrou num dia e saiu no dia seguinte. E aí orientamos a falar com a ouvidoria, né? E pedir a microfilmagem dessa TED. E nesse momento o banco já falou que ia apresentar para o jurídico e deu uma devolutiva informando que não seria possível a contestação do empréstimo, porque a assinatura era dela, os documentos eram dela, mas ela não autorizou expressamente uma abertura de conta e nem recebeu esses valores. E hoje ela se encontra com vultosos empréstimos na ordem de R$ 75.000 e não recebeu a TED de 40 e poucos mil E reais. olha que interessante, né? Quando a gente fala dessas questões de fraude em abertura de conta, isso tem se tornado recorrente. Porque uma vez que o estelionatário está de posse de informações e documentos de uma pessoa, ele faz tudo que é possível. E quando a gente fala de abertura de conta, infelizmente, os bancos, na verdade, flexibilizaram o critério de abertura de conta de uma forma assustadora. Não tem muita exigência. Então, aí, neste caso, não tem outra saída. É entrar com uma ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, porque a pessoa não subscreveu, tá? Nem o contrato de abertura, nem os contratos de empréstimo, tá? Para declarar inexistente a dívida. Ela não vai ter que pegar esse dinheiro de volta, não tem repetição do indébito aí, porque na verdade ela não pagou nada. Ela só teve cobranças indevidas. E aí, cumulativamente a isso, eu entendo que há uma reparação de danos. E agora vamos pensar aqui essa questão do conteúdo da reparação de danos. Quando a gente fala de reparação, ela já foi atrás do banco, o banco não resolveu. O advogado ele tem que notificar o banco para que o banco dê a solução. O banco normalmente não dá a solução. Ele faz a segunda notificação
para dar a tentativa de solução. Então ele usa o Gov, ele usa o Bacen e o banco não dá solução. O que a gente desenhou aqui? Desvio produtivo do consumidor. Então, o pedido de reparação de danos, ele deve envolver tanto danos extrapatrimoniais, aquele dano moral clássico que a gente conhece, que é por mancha da imagem, do nome, da honra, da imagem perante o mercado de consumo, e o desvio produtivo do consumidor. E aí vai vir aquela pergunta, professor, mas a maioria do judiciário entende que desvio produtivo é dano moral mesmo. Só que você tem que trabalhar com as duas argumentações. Por quê? Para majorar o valor do dano. E é o que eu trabalho e ensino nas aulas. Mesmo que o professor Marcos Dessaulles, e eu concordo com ele, tá? O criador da teoria, ele está coberto de razão, fale que são danos distintos, o STJ não dá como dano distinto. Mas você pode utilizar isso na dosimetria, no reforço argumentativo. Olha, eu tive danos. Então a dimensão do dano foi ao meu nome, à minha imagem e ao meu tempo vital, que é o desvio produtivo. Então, maximiza aí o potencial de você aumentar o valor reparatório nesse tipo de ação. Aí, neste caso, muito cuidado. Como é que a gente vai tratar de declaração de inexistência de débito, em que a pessoa fala que não subscreveu? O advogado tem que ter a cautela de sempre pegar uma declaração desta cliente para guardar no seu escritório, para que ela não engane o advogado, porque nós temos bons clientes e maus clientes. Então, ele pode enganar. Segundo cenário, quando a gente fala de fraude em assinatura, a gente está discutindo a autenticidade. O advogado do autor jamais deve pedir perícia. Tá? Ele deve trabalhar com o tema repetitivo 1061 do STJ e o artigo 429, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ele tem que falar isso na inicial, ele tem que repetir na especificação de provas, e se o juiz, na decisão saneadora, não falar nada, faz a petição de ajuste, e se ele insistir, agravo de instrumento. Porque isto já é assunto pacificado. Então, eu não vejo outro caminho a não ser judicialização dessas temáticas de fraude. Porque os bancos, eles não querem reconhecer. A não ser na fraude Pix, que agora começou um movimento de fazer acordo em fraude Pix. Mas a conta bancária e empréstimo, não. Agora é importante ver o seguinte, esse dinheiro que estava na conta, ele saiu por TED ou foi saque? Eu vou ver se é TED ou saque, mas... Porque é importante essa informação para meios de prova. Porque você vai provar a fraude do contrato, mas também tem outros elementos de prova que são fundamentais. E eu vou explicar aqui para vocês. Gente, esse assunto é de extrema importância. Se foi um saque no terminal de autoatendimento, você tem como pedir a microfilmagem daquele saque. Esse é ali no terminal. Se foi um TED, você tem como pedir o chamado log do registro do TED. O que é isso, pessoal? Ele vai registrar como se fosse o DNA da operação. Então, ele vai registrar o IP vai identificar qual que é o dispositivo que realizou a transação, ele vai ter a geolocalização para saber qual cidade foi gerada pela operação. Às vezes a pessoa mora, eu não sei que estado, lá, vamos pensar, Rio Grande do Sul. Mas o TED foi gerado de um dispositivo que estava fisicamente no Ceará. Entendeu? E com esse log, você arrebenta o banco no processo. Então, é isso que você tem que trabalhar aí na sua argumentação. Tá? Professor, aí eu não pediria uma ação de exibição de documentos, não. Já vem com uma declaratória de inexistência. Isso, nesse caso, se você tentou esses três caminhos, a cliente foi lá, Gov, Bacen, já entra com a declaratória pedindo incidentalmente a exibição dos documentos. Tá. Entendeu? Mas exaure esses três caminhos aí que a gente conversou. Tá bom. Ela já tinha feito sozinha, com minha orientação, e agora eu já posso... Agora, uma dúvida é o seguinte, doutor. Achei interessante que o senhor está justamente alinhado com outros grandes advogados bancários que entendem que deve haver a declaração de inexistência. E eu só tenho uma dúvida de entender pelo seguinte. De fato, ela veio, não pode ser enriquecimento ilícito, ela veio de uma portabilidade de um banco, do Banco X, onde ela pegou um empréstimo de 30 mil reais. E a portabilidade foi para um outro banco. E agora ela está pagando, de fato, várias parcelas altas, são 48 parcelas de R$ 797 reais, por aí, e ela já pagou 26 parcelas. E ela talvez não tenha, ela não foi lesada no patrimônio dela, de repente ela não está
pagando juros, ela está pagando um prestamista ainda. Realmente não dá para pedir uma repetição de débito na lógica de que houve má fé. Então, vamos lá. Se é só declaração de inexistência do débito e uma conta que ela não pagou parcela, não tem repetição. Agora, numa situação de fraude na portabilidade, que isso é muito comum. Então, eu estou no banco A e a pessoa me assedia para eu ir para levar meu empréstimo daqui para cá, do banco A para o banco B, certo? Se esta portabilidade ela é ilícita, a pessoa não fez, tá? Essa portabilidade ela é inválida? Ela é inválida, mas ela anula ou inexistência deste primeiro negócio jurídico? Não, porque se o primeiro contrato ela fez, o contrato é válido. Aí o que deveria ser trabalhado é a invalidação da portabilidade, mas a revisão do contrato originário. Perceba que, na verdade, é uma situação complexa, não é simples. Porque eu estou falando de invalidade, dependendo do cenário, eu vou trabalhar invalidade, eu trabalho aqui falando com você em gênero. Se a pessoa não subscreveu, eu entendo que é declaração de inexistência de negócio jurídico, ele não fez a portabilidade. Então, cancela totalmente desde o início, volta ali retroativamente, retorna as partes ao momento anterior à celebração. Mas nós temos um outro contrato que é válido, a pessoa foi lá e fez aquele empréstimo. Agora eu tenho que analisar deste contrato originário as abusividades. Aí entra esta abusividade aqui, que eu vou discutir. E eu vou pedir a repetição do débito das abusividades aqui. Se nesta portabilidade eu cheguei a pagar alguma prestação, também cabe repetição aqui, tá? Cabe que se eu paguei alguma prestação, sim. É diferente daquele outro contexto que a gente estava conversando, em que alguém abriu uma conta, fez um empréstimo, alguém usou o dinheiro e a pessoa nunca pagou parcela. Aí é outra coisa, aí não cabe repetição do débito. Agora, se houve desembolso de dinheiro próprio do consumidor, cabe repetição do débito. Perfeito. Ela continua pagando, ela ficou muito receosa, porque a assinatura não é dela, embora tenha recebido uma proposta, e ela falou, não, essa assinatura não é minha. Não entendi também, porque se a proposta foi na casa para fazer uma portabilidade, para sair do banco X para o banco Y, e de fato foi aberta uma conta no banco Y, ela não reconhecia, embora afirme que recebeu a diferença, o troco, para poder fazer a portabilidade, não reconheceu a assinatura dela, e a devolutiva do banco tem mostrado o documento é que a assinatura é dela. Então, é complexo. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a fraudes de assinatura, gente, porque às vezes o consumidor ele não reconhece objetivamente. Mas, por exemplo, você tem um indício que a pessoa foi até a residência dela. Então, assim, pode ser que ela tenha assinado, mas assinou correndo, então muda o padrão de assinatura. Então, você, mesmo que a gente seja leigo, dá para a gente comparar minimamente distorções absurdas. Se tem distorções completamente absurdas, aí de fato não foi ela. Agora, se está muito parecida, uma probatória autônoma vale a pena para evitar aí uma litigância de má-fé. Se está muito igual, tá? Vale a pena uma probatória por cautela, porque às vezes essa pessoa que vai lá, ela pega a prancheta e faz a pessoa sair assinando as coisas, e assina correndo, e aí dá uma distorção mínima de assinatura, e isso no grafotécnico a gente consegue detectar. Tá bom, professor. Muitíssimo obrigado. Por nada, um grande abraço, obrigado por participar e parabéns aí por estar aqui conosco. Obrigado, um grande abraço. Um abraço. Vou responder aqui da caixinha algumas, aí a gente volta também para isso, tá? E quem está mandando perguntas pelos comentários, gente, as formas de participação aqui são, ou você entra ao vivo aqui clicando no sinalzinho de mais, ou entra aqui e manda sua perguntinha, tá? Deixa eu separar mais alguma aqui. Bom dia, Felipe, estou vendo aqui mandando bom dia. Vamos lá, o doutor Wendel colocou a pergunta aqui. Juíza leiga fundamentou decisão de improcedência com base só na tentativa de recuperação do MED. Só isso exclui a responsabilidade dos bancos? Não houve inversão de ônus da prova e nem apresentação de documentos plausíveis para decidir. Vamos lá, quando a gente fala de fraude PIX, doutor Wendel, nós temos que analisar duas partes nesse contexto. Nós temos o banco pagador, que é o banco onde eu, Homero, por exemplo, tenho conta e tenho minha chave Pix e faço os pagamentos. E eu tenho o banco de destino. Vamos supor que do seu lado aí você teria, né, aberto uma conta de modo fraudulento para praticar golpes. Então, eu vou transferir para você. Então, meu banco é o pagador e o seu banco é o recebedor. Quando a gente fala de falhas das instituições, e aí eu tenho que analisar primeiro do recebedor, do pagador. O do pagador funciona do seguinte modo.
Se a transação é atípica, ou seja, o valor, horário, limites, né, padrões, frequências de transferências são distantes do meu padrão normal de consumo, isto é uma transação atípica. Então, o banco ele deveria, de ofício, instar o consumidor e falar, olha, nós temos uma transação sua aqui e ela tem suspeita de fraude. Você confirma essa transação? Isso pode ser por SMS, por WhatsApp, pode ser por ligação. Não precisa chamar a pessoa no banco. Se o banco fez isso, ele cumpriu o primeiro dever de segurança dele. Agora nós temos que avançar. Passou essa parte, né? Não tem responsabilidade do banco, a transação ali foi feita de forma correta e tal, o dinheiro caiu na conta do destinatário. Então o consumidor foi lá e reclamou ao banco. Então, inicia o chamado Mecanismo Especial de Devolução, ou MED, que a gente está falando aqui para vocês. E eu tenho que analisar se o banco falhou. Então, se o consumidor ele foi vítima de fraude hoje, né? Hoje são 9 de novembro de 2023. Ele vai lá no gerente, ou liga para o gerente, ou ele manda um SMS, ou ele manda um e-mail para o gerente, ou ele manda um WhatsApp para o gerente falando, fui vítima de fraude, a transação X foi fraudulenta. O que o banco deveria fazer? O banco deveria instaurar uma notificação de infração dentro do DICT, é um processo administrativo, vamos assim dizer, eletrônico, para o DICT, com pedido de devolução do dinheiro. E aí essa informação vai no DICT, do DICT ela vai cair para o banco recebedor de destino. Se o banco, ao receber a minha reclamação, ele agir de modo negligente, ele não abrir o MED, ou ele demorar muito a abrir o MED, ele falhou no seu dever. Então, eu tenho que analisar esse contexto. E com relação ao banco recebedor, se, por exemplo, o banco pagador soltou a ordem de notificação de infração lá para o DICT, e aí ela vai cair no banco recebedor. Esse banco recebedor fala, não, não reconheço não, não aceito fazer MED. Este banco recebedor, ele falhou também. Mas nós temos outro elemento de análise do recebedor, que é o elemento de responsabilidade no dever de segurança na abertura de contas bancárias. Se este banco abriu essa conta de modo irresponsável, sem critérios de segurança, ele falhou também. Então, você tem que analisar estes elementos para considerar um caso de viabilidade ou não de ação, ou viabilidade ou não de recurso. Tá bom? É nesse cenário que você tem que trabalhar aí na fraude Pix. Ó, nós batemos a nossa meta inicial de hoje, então o que a gente tem que falar? E eu gosto de entregar aquilo que eu prometo. Eu falei no começo sobre Banco Pan está sendo processado pela Senacom administrativamente por cobranças de tarifas indevidas. O que você precisa fazer para descobrir tarifas cobradas do seu cliente? Existe a resolução 3919 de 2010, ela tem lá no seu artigo 19 um dispositivo que dá ao consumidor, ao cliente bancário, o direito e, ao mesmo tempo, o dever das instituições financeiras fornecer o extrato analítico anual das operações bancárias. E aí tudo é como se fosse um extrato minucioso de tudo que foi cobrado. De operações de empréstimos, operações de débitos e o que tem de tarifas cobradas ao longo do tempo. E você pode pedir isso desde 2012. O banco tem que fornecer essa informação. É neste documento que você vai apurar todas as tarifas bancárias indevidas. Repetindo, artigo 19 da Resolução 3919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional. Tá bom? Então, não errem nisso. Vamos lá, mais perguntinhas aqui que a gente tem. Vou pegar mais uma aqui. Doutora Lilian Rocha. Vamos lá. Ó, taxa de juros diferente da taxa cobrada no empréstimo. Posso entrar com descumprimento contratual? Doutora Lilian, obrigado pela participação, em primeiro lugar. Com relação à cobrança de taxa de juros em desconformidade com o que está no contrato. Então, um contrato, por exemplo, ele prevê uma taxa de juros de 2% ao mês. Mas quando você vai realizar os cálculos, fazer uma auditoria daquele contrato, você constata que, na verdade, está sendo cobrado 2,5% ao mês de juros. Isto
é uma prática abusiva, é um descumprimento contratual. Isso não é uma ação revisional que a gente fala de desproporcionalidade com a taxa média. É um simples descumprimento contratual. Então, a demanda, neste caso correta, é uma ação de obrigação de fazer contra o banco para que ele cumpra o que está no contrato, para que ele cumpra o que está no contrato, ele está violando o princípio do pacta sunt servanda, e ele está violando o artigo 30, ele está violando o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. E obrigue o banco a recalcular o contrato na íntegra, ele vai recalcular todo o contrato, e ainda ele vai ter que repetir o indébito daquilo que eu paguei a maior. E neste caso, tem claramente um ato de má-fé. Esta repetição necessariamente tem que ser em dobro. Não estou aqui a falar, pessoal, que a repetição do indébito na relação de consumo sempre tem que ter a demonstração de má-fé. Não, o STJ virou essa jurisprudência. Mas ainda tem muitos juízes insistindo na má-fé. Então como você tem provas da má-fé aqui, que é o descumprimento contratual, já coloque esse elemento a mais ali. Mas sempre cite o precedente do STJ que fala que é dispensável a análise do elemento subjetivo. Não é necessária a prova da má-fé aqui, tá bom? Não se esqueça disso aqui na sua rotina, no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá para a próxima. Quero ver agora quem vai participar ao vivo comigo aqui. Doutor Altamiro é o próximo. Vou aceitar aqui. Vamos lá. Bom dia, doutor Altamiro. Tudo bem? Bom dia. Só lembrando as nossas regrinhas, tá? Formule aí a dúvida abstrata para a gente auxiliar vocês nas dúvidas do dia a dia. Certo. Professor, eu estava analisando aqui sobre o termo inicial da prescrição de revisional de contratos. Geralmente o entendimento está sendo da data da assinatura do contrato ou do vencimento da última parcela? Muito boa pergunta e obrigado pela participação. Doutor Altamiro, quando a gente fala de prescrição da pretensão de revisão de contratos bancários, tá? Nós vamos aplicar o raciocínio dos 10 anos conforme o entendimento que já tem sido amadurecido lá no STJ. E aqui é um detalhe importante, gente. Isto se aplica tanto a pessoas naturais quanto a pessoas jurídicas. Por quê? Este prazo de 10 anos ele não é fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, mas sim lá no Código Civil. Então, independentemente do tipo de revisional, a pretensão prescreve em 10 anos. Agora, qual que é o momento inicial? O momento inicial, segundo o STJ, é a data da assinatura do contrato. Trabalhar com a tese do vencimento da última parcela, há uma grande probabilidade de você perder a demanda, porque o STJ tem reiterado, ainda não é recurso efetivo, não é súmula, tá? Que fique muito claro isso. Mas ele tem reiterado cada vez mais que é da data da assinatura do contrato. Só que aí temos que entender o seguinte, nós temos já vários julgados no STJ falando o seguinte, se eu tenho renovações contratuais, estas renovações renovam também o prazo prescricional. Então, vai contar da data da assinatura do último contrato celebrado. Entendeu? Tá? Essa é uma posição de segurança, é uma posição que prevalece no STJ. E quando tem contratos que duram mais de 10 anos? Não, conta mesmo assim da data da assinatura. Por exemplo, você pega o financiamento imobiliário, né? Que são aí 30 anos. Infelizmente, tem prevalecido esse entendimento. Porque, na verdade, só para que entenda aí a essência, para que eu seja até mais claro e mais didático, talvez, o que fundamenta a lógica do termo inicial da prescrição é a teoria da actionata. Então, vamos pensar no seguinte. Quando que a pessoa tomou conhecimento do contrato? Foi na data da assinatura. Não foi na última parcela. Então, a essência do entendimento do STJ se funda nisso. Tá? Se funda nisso. Não é da última parcela paga, porque as abusividades nasceram com o contrato. Elas já nasceram com o contrato. Então, é neste raciocínio que prevalece o entendimento atual. E eu acho difícil hoje mudar esse cenário. Bem difícil, tá? Espero que tenha entendido. Tá bom? Eu agradeço pela participação. Conte sempre conosco aqui, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Vamos agora para perguntinhas da caixinha aqui, para a gente responder o máximo possível.
Doutora Roselane, querida Roselane, aluna diferenciada aí também. Empréstimo consignado de policial na reserva é considerado como aposentado ou como funcionário público? Olha, policial militar, que você está falando, Rose, eu entendo que ele ainda está enquadrado como servidor público. Porque o policial, gente, ele é um servidor público. Tá? O fato dele aposentar não vai retirar isso, porque ele está dentro do regime de previdência pública. Ele não cai para o INSS, por exemplo. Tá? É diferente, por exemplo, da pessoa que é seletista. Ela aposenta e vai para o regime do INSS. Ou aquela pessoa que é um comissionado. O servidor efetivo, ele está no regime público. Então, se o consignado dele é dentro desse regime de aposentadoria ou reserva pública, ele é considerado, né, dentro da linha do servidor público. Então, você vai analisar as abusividades dentro desse cenário, não com o espectro do INSS. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Tem bastante gente participando hoje, fico muito, muito feliz. Ó, mais uma pergunta aqui, doutor Felipe Melo. O doutor Felipe, inclusive, é perito gráfico, que legal. Qual a forma legal para autorizar um empréstimo ou refinanciamento? Por meio eletrônico, qual forma? Olha, doutor Felipe, se eu for explicar isso tudo para você aqui, eu vou tentar sintetizar, mas isso dá uma aula inteira de pelo menos 2 horas. Quando a gente fala de assinaturas eletrônicas, contratos eletrônicos, a primeira premissa é: os bancos podem sim fazer contratos eletrônicos. Tanto contratos pela primeira vez, quanto renegociações, quanto repactuações. É possível fazer eletronicamente. Tá? Isso não tem vedação. Qual que é o substrato disso? Lei 10.931, que trata da cédula de crédito bancário, a MP 2200, que trata, e o Conselho Monetário também tem normativas que tratam do assunto. Então, eu posso ter assinaturas eletrônicas. Tá? Eu posso ter assinaturas eletrônicas. Agora, qual que é a forma dessas assinaturas eletrônicas? Hoje, nós não temos, por exemplo, nem na 10.931, nem na 2200, definição objetiva. Nós só temos um cenário, que é aquela assinatura por certificado digital. Esta aí todo mundo conhece, mas ninguém faz empréstimo com certificado digital. A gente faz por aquele meio alternativo, que são os meios alternativos que as partes reconhecem como válidos e aceitam aquele meio e que tem elementos de segurança, que é lá do artigo 10, lá da medida provisória 2200. E aí, esses meios, quais são os meios hoje que os bancos utilizam? Ele usa a biometria facial, ele usa a biometria por digital, ele usa também a senha, ou token, que a gente chama à distância, ele usa a validação por e-mail. Agora, nós temos novidade nesse assunto. No âmbito de contratos consignados no INSS, a Instrução Normativa número 138, ela inovou neste assunto. Somente pode fazer contratos com biometria facial. E não é a biometria facial que eu faço o upload de uma foto. Não é isso. Por quê? A instrução normativa, ela jogou para a DataPrev a responsabilidade técnica e falou: DataPrev, fale sobre isso. E aí a DataPrev soltou a nota técnica número 1 de 2022. E nela fala que as assinaturas eletrônicas, elas têm que ser por biometria facial e com a tecnologia liveness. Ou seja, eu tenho que ter uma prova de vida por trás desta captura biométrica. Então, o aplicativo que vai fazer a captura da selfie não pode simplesmente aceitar o upload da foto. Ele tem que ter garantias de que aquela pessoa é ela mesma e ela está viva. Então ele vai fazer comandos para você, por exemplo, sorria, mexa o rosto, aproxime mais, para fazer capturas humanizadas. Então este é o espectro hoje que vale no INSS. Nos demais cenários, em tese, vale qualquer assinatura eletrônica que as partes admitam como tal. Entendeu, doutor Felipe? Mas eu tenho insistido para nós trabalharmos com a tese de que essa instrução normativa e essa nota técnica tem que ser aplicada por analogia a todos os contratos bancários. Porque é o meio mais seguro hoje que a gente tem de fazer contratações eletrônicas. E é isso que o advogado e a advogada tem que trabalhar como tese na sua petição inicial. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Participação ao vivo. Daqui a pouco eu te ouvi, doutor Zé Henrique, só para dar oportunidade para outros que nunca participaram ainda. Doutor Arcione.
Estou aceitando o seu convite, doutor, para participar conosco aqui. Doutora Arcione Winter, estou aceitando aqui, tá? Para você entrar. Não foi? Vamos lá. Doutor Júlio Dias, também. Não aceitou? Não foi? Vamos lá, doutora Arcione. Vamos ver se vai. E aí eu já te chamo, tá, doutor? Vamos lá, então. Doutor Luiz Henrique, não está entrando, daqui a pouco eu chamo novamente. Se a doutora puder sair e entrar de novo na live, tá, doutora? Porque daí eu consigo chamar a senhora para participar conosco aqui. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Figurinha repetida, né? Não. É importante sempre participar e eu fico feliz de você estar sempre participando conosco. Obrigado. Doutor, é o seguinte, a minha dúvida de hoje é a seguinte. Ação de busca e apreensão e o banco juntou apenas o contrato que era mais interessante para que ele juntasse. O cliente fez refinanciamento e o contrato de refinanciamento, geralmente, ele não tem as mesmas abusividades do primeiro contrato. É um contrato mais ameno, geralmente. E o banco juntou somente o segundo contrato, sem incidência de capitalização de forma errada, sem incidência de juros abusivos, enfim. Que a gente não poderia identificar ali de imediato no contrato de refinanciamento o afastamento da mora. O cliente não tem o primeiro contrato. E aí? O carro já foi apreendido. Olha o problema disso. O carro apreendido já é um problema. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer um convite para quem está aqui. Dia 22, nós vamos fazer um evento gratuito, que é a Grande Virada. Nós vamos ensinar sobre as oportunidades que a advocacia em defesa de busca e apreensão pode trazer para o seu escritório. É uma grande oportunidade de você aprender uma área que cresce cada vez mais, tá? Ainda mais com as mudanças. Eu vou falar sobre as mudanças que tiveram também pelo Marco Legal da Garantia. Eu tenho visto muita gente falar aí que tudo que é de busca e apreensão foi vetado. Não foi bem assim, tá? Nós tivemos vetos, sim, de artigos, mas não foi tudo vetado, não. Quem está acreditando nisso vai ficar para trás. Então participe comigo dia 22, link de inscrição está na minha bio, clica aqui e faça a sua inscrição. Com relação à busca e apreensão de contratos renegociados, nós temos que analisar alguns cenários. Primeiro é o que foi essa renegociação. Porque dentro do direito civil, nós temos a mera renegociação, simples, sem caráter de inovação, e nós temos a renegociação com caráter de inovação. Porque isso é um problema. Quando eu falo de inovação, inovação é um meio de extinção de obrigação, meio de pagamento. Então, eu faço um novo contrato para quitar o anterior. Então, ele extingue a obrigação anterior. Então, este outro contrato, de fato, na inovação, não precisa ser juntado nessa busca e apreensão. Se a gente for pensar tecnicamente. Às vezes a gente usa como tese para tentar forçar a negociação e tudo mais. Mas, tecnicamente, eu estou aqui para ensinar a posição técnica, tecnicamente, a inovação extingue o contrato anterior. Então, na busca e apreensão, não existe a obrigatoriedade de juntar esse contrato. Agora, se é uma mera renegociação, uma mera repactuação, é como se fosse um aditivo contratual. O aditivo é aquilo que se soma ao antecedente. Então, os dois contratos tinham que fazer parte do processo. Não, é porque eu me expressei errado. Nesse caso é aditivo, sim, é inovação. Não. Então, se é um aditivo, ótimo. Aí você tem elementos para brigar. Por quê? A revisão do contrato antecedente, ela impacta no valor refinanciado do subsequente. Entendeu? E aí, o que acontece? Desconfigura a mora. Pois é, mas aí é que tá o problema. Só que porque o valor financiado é diferente. Sim, mas para que eu possa comprovar que existem abusos no primeiro contrato, eu preciso ter esse primeiro contrato. Porque o juiz, que às vezes nem é ele mesmo que dá a liminar, né? Comprova a mora ali, ele não olha o contrato, não, ele expede o mandado e acabou. Sim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: aí apreendeu o carro. Em 5 dias vai se consolidar a propriedade. Ou seja, o tempo é muito curto, né? Então, isso provavelmente vai se resolver em indenização. Só que a gente sabe que muitas vezes, quando o cliente nos procura, ele procura para ter o carro de volta, né? Ele não procura buscando a indenização daqui 1 ano. Ele procura o carro de volta, é o que ele precisa para trabalhar.
né? Quando o carro está apreendido, doutor, não é fácil, porque assim, a grande maioria dos casos vai acabar se resolvendo na indenização. A não ser que você tenha, por exemplo, o contrato em mãos. Se você não Não. tivesse o contrato em Não, mãos, aí você contesta, faz reconvenção, né? E a reconvenção é importante, gente. A reconvenção ela cabe tutela provisória. Cabe, porque a reconvenção nada mais é do que uma ação do réu contra o autor no mesmo processo. sim. É isso que a gente tem que ler da reconvenção. E se é reconvenção, cabe tutela provisória. Qual que é a tutela provisória? Obrigar o banco a restituir o veículo diante da probabilidade da improcedência da busca e apreensão e procedência da reconvenção, que é a abusividade dos juros ou a abusividade da capitalização, que gera a aplicação do tema 28, que é a desconfiguração da mora. Então, cuidado, somente nesses dois encargos. Eu não vejo outro cenário para aplicar, por exemplo, né? Lógico, Tá? Só nesses dois cenários. lógico. Não, é porque a questão aí que se coloca não é nem a questão da discussão jurídica, porque a gente vai ganhar no final. Já tá. E não é isso. A questão é o tempo, porque a busca ela é muito sumária nessa questão, né? É muito rápida. Muito. Então, às vezes, não dá tempo de. Porque eu, por exemplo, quando eu tenho o contrato, geralmente a gente devolve o carro para o cliente. Tá? Agora, o que acontece é quando o cliente não tem, e ele é vítima dessa questão, que o banco não entrega o contrato. O banco, a falta do contrato dificulta muito. E você tem um prazo também curto da defesa, né? Então, assim, são 15 dias ali para a defesa depois da apreensão, né? Mas são prazos curtos. Para o banco fornecer para você é difícil. Eu tentaria, nesse caso, fazer uma notificação via Bacen já direto para tentar pegar a cópia do contrato. Não conseguindo, né? Você documentaria isso na contestação que você não conseguiu, tá? Vai trazer toda a argumentação ali que você tem. Tudo que você poderia trabalhar de argumentação. Só que aí o que acontece? A reconvenção eu não faria. Porque você não tem o contrato originário para discutir exatamente as abusividades. Mas cabe a ação revisional conexa por dependência. Porque lembra, não é porque não cabe a reconvenção ali porque você não tem o contrato, que não lhe cabe revisionar, pedir a distribuição por conexão e, dentro dessa ação revisional, pedir tutela provisória para suspender a busca e apreensão e obrigar o banco a restituir o bem. Concordo com o doutor, mas acontece que o prazo para isso é extenso. E não dá tempo. Infelizmente, aí a gente tem que trabalhar com o prazo. Não tem outra. Falar assim, existe uma fórmula para resolver isso. Não. É dentro da tutela provisória. É dentro da tutela provisória. Ou no agravo, né? Se você perder a tutela provisória, é agravar. Eu tenho até. Os agravos têm sido feitos até pela medida liminar. A gente nem passa, a gente nem contesta mais. Porque não funciona. Mas, enfim, é isso. Depois que aprende, é um cenário muito mais complicado. Eu concordo contigo que não é tão simples assim. Aí vai trabalhar com a esfera indenizatória, é outro cenário, né? A esfera indenizatória. Você não vai deixar o cliente desassistido, longe disso. Não. Mas sem o carro, ele fica bem provável, porque a venda extrajudicial é muito rápida também. Tem até isso. Tô com um caso em Salvador. Abstratíssimo. Que simplesmente não quis ver. Já tem 20 dias que nem contestação olhou. Então, Não, eu entendo. As problemáticas da prática são realmente entristecedoras. Você fica triste, não tem como. Porque você vê que a pessoa tem direito, você luta, briga, e nem sempre você consegue resolver o problema no tempo que precisava ser resolvido. Isso importante falar. Mas você tem que trabalhar com transparência com o cliente. Mostrar para ele que tem, né? Mostrar para ele os caminhos que tem, as soluções que tem, e que você, de um jeito ou de outro, você vai melhorar, né, essa situação. Você busca melhorar essa situação. Porque sempre sem garantir resultado, mas olha, se não conseguir, sem conseguir a devolução do carro, nós temos essa alternativa jurídica, que é buscar a reparação de danos. Então, a gente precisa, né, trabalhar com um produto que traz múltiplas possibilidades. É algo realmente que, falar para você que existe uma mágica que vai devolver o veículo de imediato, não é assim. Não é porque todos os caminhos que a gente trilha para devolver o veículo, quando não se há uma boa vontade judicial ali, é só indenização. Não tem jeito. Indenização, sim, concordo contigo. Não é assim. E dependendo do estado, é só indenização mesmo. Tá? Dependendo.
Dependendo do estado, é só indenização mesmo, porque a demora vai acontecer. Então, é algo que a gente precisa trabalhar na cabeça do cliente, esclarecer, colocar isso no contrato para que saia, né, ali perfeito e ele saia satisfeito com o seu resultado. Apesar de ele querer o veículo, ele saiu com um produto final ainda razoável. Tá? Pela FIP, né? Ok. Obrigado pela Obrigado. participação, um grande abraço, uma excelente Até mais. semana. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a nossa última, doutora Arcione Winter. Deixa eu aceitar aqui, doutora, para ver se você consegue entrar conosco. Ó, vocês que estão com dúvida de busca e apreensão, participem comigo dia 22 de novembro, agora. Às 20 horas de Brasília, nós vamos fazer um evento chamado A Grande Virada. Eu vou mostrar todas as oportunidades da busca e apreensão para você atuar, as novas possibilidades dentro do marco legal das garantias. Então, nós vamos mostrar as oportunidades que você tem aí de crescimento. E eu vou mostrar para vocês algo que vocês vão até assustar. O tamanho do mercado de contrato de financiamento de veículo. É assustador. É algo assustador que a gente não está explorando como deveria. Tem muita gente já explorando, mas como deveria a gente não está ainda. Estamos longe disso, bem longe. Tá? Doutora, eu estou tentando aqui, mas não está entrando de jeito nenhum. Não sei o que é. Vou responder mais uma perguntinha aqui de texto e daqui a pouco eu chamo de novo. Ó, não consigo. Deixa eu ver aqui, próximo. Tem bastante perguntinha. Vamos lá. Vamos separar essa aqui. Cliente não lembra que contratou o empréstimo, no SCOM tem um valor alto contratado. Fui olhar o empréstimo, tem um excluído com a mesma data desse novo empréstimo alto. Quando normalmente a gente tem um contrato excluído, né, e subsequente um outro contrato em que o valor liberado é menor do que o antecedente, menor do que o valor financiado, muito provavelmente que foi objeto de renegociação. Mas verifique também se não for uma hipótese em que o banco ele reconheceu que houve uma fraude e ele mesmo determina a exclusão desse contrato. Só que a pessoa às vezes pagou várias prestações. Então, não tem como partir para a análise desses casos sem pedir cópia do contrato. Então, você vai pegar o SCOM, pegar o número dos contratos, né, o valor liberado, o valor do empréstimo, notificar o banco, falando, banco, eu preciso de tais contratos. Tá? E aí, depois disso, é que você vai conseguir aí fazer uma análise mais aprofundada de viabilidade de ação. Tá bom? E, pessoal, chegamos ao fim da nossa live de hoje. Eu, infelizmente, não consigo passar mais de 1 hora de live por dia, porque tenho aí as minhas atribuições na defensoria para cumprir também. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Foi muito bom, uma live incrível. Quem perdeu o começo da aula, volta lá, eu vou colocar essa live no YouTube também a partir de amanhã. E você vai ver a parte que eu falo sobre as tarifas do Banco Pan, que acabou de sair aí um processo sancionador contra ele pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E convido mais uma vez vocês para entrarem para o time da Advocacia Bancária Diferenciada. Salvo engano, faltam, acho que, sei lá, no máximo 10 boletos ali que não foram pagos para que vocês ali façam a sua matrícula no time da Advocacia Bancária Diferenciada. É a última oportunidade de você entrar. E dia 22, o nosso evento da Defesa em Busca e Apreensão. A grande virada. Leia aqui a descrição, o que a gente vai falar sobre o curso. Na minha bio tem o link e participe gratuitamente. Um grande abraço. Essa live vai ficar salva aqui. Eu também vou jogar lá no YouTube para que vocês possam, inclusive, ver a transcrição. O nosso time ali das recursos, ele vai jogar no YouTube e ainda vai colocar a transcrição de aula para você pegar todo esse conteúdo aqui de forma facilitada para vocês. Uma excelente semana. Um beijo no coração de vocês.